Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante, uma boa tarde a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. O Vasco perde por 1-0 para o Corinthians e eu vou chamar diretamente os companheiros Emerson Rocha, João Pedro Scofano e Alexandre Almeida para que falem do jogo. Vou deixar mais tempo para falar no final, fazer uma análise mais detalhada, pelo menos na minha visão. Queria ouvir dos companheiros o que acharam desse resultado de insucesso do Vasco, 1-0 Corinthians, gol do Ralf. O Vasco jogou em São Paulo na tentativa de pelo menos somar um ponto, continua com os 24 pontos. Começa o segundo turno mal, como começou o primeiro turno, só que inverteu. No primeiro turno o Vasco perdeu para o Atlético do Paraná e empatou com o Corinthians. Agora inverteu, empatou com o Atlético do Paraná e perdeu para o Corinthians. Na mesma batida, perdendo fora de casa e empatando em casa, apesar de que teoricamente o empate foi contra o Corinthians lá em Manaus. Mas eu quero ouvir dos companheiros a opinião, o que eles têm a dizer sobre esse resultado de insucesso do Vasco nessa manhã cinzenta de domingo. Fala daí, gente! Fala, Flávio! Fala, galera do canal! Vamos pro nosso pós-jogo de Corinthians e Vasco. Acordar um pouquinho mais cedo nesse domingo chuvoso para ver esse jogo foi uma das piores decisões que eu poderia tomar no meu final de semana. O joguinho ruim. As duas equipes errando muitos passes, fazendo muitas faltas. Chegou uma hora até que parecia que era rugby, porque as equipes só tocavam para trás e não para frente. Vale também ressaltar a péssima atuação do Ricardo Matos Ribeiro, árbitro da partida. Toda hora dando falta, toda hora conversando muito com os jogadores. Tava bem palestrinho o árbitro hoje. Não conseguiu dar sequência ao jogo, toda hora parando, dando uma faltinha boba. Muito difícil, qualquer encostãozinho era falta. Vale ressaltar também a péssima atuação do Bandeirinha, que não viu o impedimento do Matheus Vital no segundo gol. Ele que no primeiro tempo estava com o braço engessado toda hora, a bola já estava no ar, já estava marcando impedimento. No segundo tempo perdeu um impedimento facinho do Matheus Vital. Então a arbitragem hoje foi muito mal. Mas agora vamos falar do jogo, não vamos falar só de arbitragem. O Vasco hoje foi para São Paulo com uma expectativa de roubar um pontinho ou até mesmo ganhar, mas não pode perder essa oportunidade que perdeu. No primeiro tempo o jogo foi muito igual, as equipes muito mal. No segundo o Vasco voltou melhor, mas não pode levar um gol e levar esse banho de água fria que levou. O Vasco também chegou a perder uma oportunidade claríssima com o Cleiton. Para mim, o erro do Vanderlei ter colocado ele em campo hoje foi muito pouco efetivo. E acho que o Vasco não vai pesar na conta final, porque foi para São Paulo no início do campeonato, sabendo que roubar ponto do Corinthians era muito difícil. Mas poderia ter roubado, até porque o jogo foi muito igual e o Vasco teve plenas condições de sair com um resultado melhor do que saiu. Agora vamos para o melhor e para o pior em campo. O melhor para mim hoje foi o Thales, que foi o jogador que mais tentou, mais foi efetivo, mais participou da partida. E o pior, achei o time todo muito mal hoje, mas eu tenho que ressaltar a péssima partida do Rossi e a péssima partida do Iago Pikachu, os dois muito apáticos, muito abaixo do que eles estão fazendo ultimamente. O Fernando Miguel também, para mim, no lance do gol falhou, mas também não posso condená-lo, porque foi uma bola difícil, uma bola que ele não estava vendo direito, mas dava para chegar. Então é isso aí, um abraço gigante para vocês e um bom final de domingo, na medida do possível. Amigos, duro, muito duro. Tô até de vermelho aqui, ó, vermelho de vergonha pela atuação abaixo do esperado do Vasco e vermelho também de nervoso pela atuação do árbitro. Que atuação patética mais uma vez desse árbitro, deixando todo mundo nervoso, o time do Corinthians e o time do Vasco anulando gols, não marcando faltas e até pênalti na partida. Mas o Vasco jogou muito mal, muito abaixo do esperado. O Vasco, o ataque principalmente pouco produtivo, o Thales Magno o único que tentava alguma coisa, o Rossi muito mal, Ribamar pior ainda, o meio-campo não ajudou, apenas na marcação. Pelo menos tivemos a estreia do jovem Bruno Gomes jogando muito bem. Ele até começou nervoso, muito tenso, mas depois foi se soltando e melhorou, jogando muito bem. Para mim, o melhor jogador do Vasco na partida eu vou dar para o Bruno Gomes, até para dar um incentivo para esse jogador que atuou meio no risco, já que era um jogo muito complicado fora de casa contra o Corinthians, estádio cheio, e mesmo assim esse jovem jogador estreando muito bem. Merecia pelo menos que o Vasco conseguisse o empate, mas não aconteceu. Uma derrota que a gente vai lamentar bastante porque o time estava no melhor momento, teve aquele gol anulado pelo Erley, um pouquinho a fração ali impedimento, mas muita dúvida, mas como o VAR assinalou o impedimento, o árbitro acabou anulando o gol. O Vasco muito mal nessa partida, poderia ter arriscado um pouco mais e saído com a vitória. Vanderlei também não substituiu muito bem. Mudanças ali, o Marquinhos entrou muito mal. Esse jogador não dá mais para jogar com a camisa do Vasco. E olha, o Cleiton até que se esforçou um pouquinho. Melhorou um pouquinho já no final do jogo, teve uma oportunidade. Mas o ótimo goleiro Cássio fez a defesa impedindo o gol de empate.
Vamos lamentar também um gol do Corinthians que, para mim, mais uma vez, uma falha, não uma falha clamorosa, mas uma falha do goleiro Fernando Miguel, que não vem bem também com a camisa do Vasco. Vamos para a próxima partida contra o Atlético Mineiro, precisando vencer. Não tem mais como empatar fora de casa. Tem que vencer o Atlético Mineiro em Minas para sair com resultado positivo e voltar a angariar outras posições no Campeonato Brasileiro. Senão, vai ter que brigar para não cair até o final do campeonato. Valeu, galera! E olha, que domingo ruim que a gente vai passar por conta desse resultado. Mas vamos lá, levantar a cabeça que o Vasco é maior que tudo. Valeu! Alô, amigos aqui do canal Atenção Vascaínos. Infelizmente o resultado não veio. A gente tinha uma expectativa de que o Vasco superasse o Corinthians lá no Itaquera, que saísse vitorioso, mas infelizmente não aconteceu. Fizemos uma boa partida, é bem verdade. O Vasco jogou muito bem, fizemos um jogo muito equilibrado. Primeiro tempo o Vasco foi bem superior ao time do Corinthians. Tomamos um gol ali no início do segundo tempo, aos 13 minutos, mas mesmo assim o Vasco não recuou. Foi para cima do Corinthians, atacou, buscou o jogo o tempo todo e infelizmente, mais uma vez, na minha opinião, fomos prejudicados por uma decisão do VAR. Não é a primeira vez que o Vasco é prejudicado pelo VAR, porque contra o Vasco é impressionante. Milimetricamente, os caras avaliam a distância de 1 milímetro, de 1 centímetro, numa bola batida rápida em diagonal. Na minha opinião, ali não tinha impedimento. O tronco não determina a velocidade ou se vai chegar primeiro ou não na definição de um gol. Determina, sim, a planta do pé no chão, se está mais à frente ou mais atrás, se na partida, no arranque, já sai na frente, o que não aconteceu. Para mim, um gol legítimo, mal anulado pelo VAR, mais uma vez fomos prejudicados. Infelizmente, o resultado não aconteceu. Permanecemos com 24 pontos. Vamos enfrentar o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira, um jogo aí adiado, e eu acredito aí que o Vasco possa recuperar aí o seu ritmo de jogos e vitórias. Infelizmente foi uma semana que não deu certo, embora tenhamos trabalhado a semana inteira, o Vasco teve uma semana inteira de trabalho, mas jogamos bem. O Vasco não jogou mal não, jogou bem, o time num todo não comprometeu, algumas peças ali que entraram também não comprometeram, o Vasco jogou bem. Acho que o Vanderlei mexeu mal ali no finalzinho quando colocou o Marquinhos e o Cleiton. O Cleiton continua muito fora de ritmo, não entra bem nos jogos. O Marrone também não entrou bem, confuso, não conclui bem as jogadas. E é isso. Para mim não houve um pior hoje na partida. Para mim o pior continua sendo o VAR. O VAR é o pior, sem sombra de dúvidas, no futebol brasileiro, está acabando com o futebol brasileiro. E o melhor, para mim, hoje, continua sendo o Thales Magno. O garoto jogou muita bola, foi o melhor do Vasco. É isso aí, pessoal. Até quarta-feira. Saudações vascaínas. Atenção, vascaínos. Ok, turma. Obrigado aí pela opinião de vocês, dos companheiros. Eu vou fazer uma análise mais criteriosa, vou procurar analisar dois aspectos importantes dessa partida, o aspecto técnico-tático e o aspecto arbitragem. Eu, domingo passado, me vi num momento de raiva, de fúria, por conta do Anderson Daronco, e eu alertei a semana inteira para o Ricardo Marques. Mas eu vou falar depois dele. Primeiro tempo, o Vasco não foi bem. O Vasco tem um problema muito sério. E volto a dizer, acho que o Vasco faz até jogos com boa posse de bola, como foi contra o Cruzeiro. E hoje, chegou no momento no primeiro tempo, o Vasco tinha mais posse de bola que o Corinthians. Mas o que adianta ter posse de bola se o Vasco não é agudo? O Vasco tem um problema hoje muito sério na sua meia direita. O Marco Júnior é bom jogador, mas é um segundo volante. É um jogador de armação de jogo, não é um jogador de entrar na área. É um jogador que, eu vou até dizer, com a chegada do Felipe Ferreira, se jogar bem, até do Fred Guarim, deve ir para o banco. Porque é um jogador que não dá a dinâmica necessária que um meia direita impõe, de jogar perto do centroavante, de chegar, de bater no gol. Ele não é esse tipo de jogador. Marco Júnior é um reserva para o Raul, quando muito. Então, chegar na área e tendo dois jogadores na frente muito, mas muito mal, um por questão técnica. O Ribamar é um jogador que é folclórico, o torcedor ficou feliz pelo gol que ele fez contra a Chapecoense, mas é um jogador que, sem nenhum demérito profissional, eu vejo jogadores amadores
terem mais qualidade de bola do que o Ribamar. O Ribamar é muito limitado, o torcedor do Vasco. Vamos parar com essa história de que é o Ribamar. A gente brinca lá, botou o Ribapê, aquela coisa toda, isso faz parte do marketing. Mas é um jogador que talvez seja a maior deficiência dessa gestão do futebol do Vasco nesse momento. Além da contratação de alguns jogadores que não deram certo, a falta de contratação de um centroavante. O Vasco não tem um jogador que prenda a bola no ataque, que dê trabalho aos zagueiros. O Ribamar hoje praticamente não deu trabalho nenhum. Há uma zaga que tem um zagueiro limitadíssimo, que é o Manuel, e o Gil, que é um grande zagueiro. O Ribamar, ele tem uma dificuldade séria com o principal instrumento do futebol, que é a bola. Ele não consegue matar uma bola, ele não consegue dar sequência a um lance. A bola, quando para no pé dele, ele fica assustado, ele não sabe o que fazer com a bola. E hoje ainda demonstrou uma outra valência, que me irritou profundamente. A falta de posicionamento tático. Um centroavante que entra 4 vezes impedido em seguida num jogo é realmente desesperador. É um cara que não está ligado no jogo ou então é pouco inteligente para jogar futebol. Então você tem um Ribamar, que é um jogador tecnicamente frágil. Ele ganhou uma bola no segundo tempo que ele antecipou e ele tem voluntariedade, ele é forte, ele tem disposição. Isso não pode se negar. Que quando ele se viu sozinho, ele ficou desesperado para chutar para o gol. E mandou a bola longe. Porque é um jogador tecnicamente ruim. Ele não vai dar um drible num zagueiro, melhor dizendo, e partir para dentro do gol. Não vai. Ele precisa de alguém para tabelar, quando muito ser lançado. E mesmo assim, quando ele é lançado, ele não consegue matar uma bola. E você tem do lado dele o Rossi, que é um jogador que passa por um momento técnico muito ruim. Voltou mal depois da lesão, infelizmente, porque é um jogador importante. Mas que está muito mal e que já merece realmente sair da equipe. É importante como jogador, foi no primeiro semestre, até a parada da Copa, depois da Copa América vinha bem, mas aí teve o problema de apendicite, acelerou o retorno. E volto a dizer, não é nem questão física, não, de resistência. É realmente correr errado, não conseguir tecnicamente dar um passe, não faz um cruzamento, não faz uma jogada mais de ponta como ele fazia, enfim, mal. Então o Vasco tem 2 jogadores nulos na frente, tem um meia que não chega, fica dependendo do brilhareco do Thales Magno, e foi assim o primeiro tempo. Um primeiro tempo horroroso, ruim, cujo principal lance foi, e aí a gente abre um parênteses, o senhor Ricardo Marques não vendo uma falta clara do Manuel em cima do Fernando Miguel. Eu não sei qual é desses caras, sinceramente. Eles são muito ruins, inacreditavelmente ruins. O cara demorou horas. O Bandeirinha marcou impedimento, ele não viu a falta. Todo mundo viu a falta, ele não viu a falta. Veio o segundo tempo, o Vasco veio mais bem postado, pelo menos pressionou, porque também é uma coisa que o Vasco precisa ser ousado. O time do Corinthians, gente, não é essa Coca-Cola toda, não. O Corinthians tem um ótimo lateral direito, que é o Fagner, um goleiro que depende do momento, não está numa fase muito boa, tem um Gil, que é um bom zagueiro, e tem o Pedrinho. O resto do time do Corinthians é muito comum. Se o Vasco tomasse mais posse do jogo, entrasse mais na área, venceria o jogo. Fez um gol através do Erle, que estava impedido, tem que se dizer, estava impedido. Se atrasou, entrou rápido e acabou tomando impedimento, uma pena. Aquilo tirou a estabilidade do Vasco. E aí vem a questão também do momento. É o azar do jogo. Tudo bem, eu não costumo acreditar muito em sorte, em azar, mas nesse momento a gente tem que acreditar. O Ralf, que nunca faz gol de fora da área, dá um chutaço. Na minha opinião, mais uma vez, e eu vou analisar jogador a jogador, o Fernando Miguel foi mal, não foi bem. O Vasco toma um gol. E tem em seguida a entrada de 2 jogadores que eu discordo do Vanderlei. Tudo bem, não tem outros. Mas o Marquinhos não tem condição de jogar mais no Vasco, até psicologicamente. É um bom rapaz, é um bom menino, mas não tem condição. E o Cleiton, gente? O que é o Cleiton? O jogador não jogou no Bahia, não jogou no Atlético Mineiro, não jogou no Corinthians e continua não jogando no Vasco, não consegue matar uma bola, não consegue fazer um lance. É inacreditável. O Cleiton entrou mal no jogo, o Vanderlei mexeu mal, tirou o Raul para colocar o Marrone, e aí o Marrone ficou ali pela direita, meio pelo meio, o Vasco ficando sem retaguarda, tomando contra-ataque em cima de contra-ataque, quando o Ribamar é um jogador nulo na frente. Mantém, com a posse de bola, dá para chegar. Adianta o Raul, já que colocou o Marquinhos, bota de segundo volante. E o Vasco não conseguiu, e aí teve um lance inacreditável, de um chute do zagueiro, a bola bateu no Cleiton, o Cássio tirou na sorte, porque se é do outro lado a bola entra, e vai até o final. O Cleiton perde um gol nos acréscimos, inacreditável também, veio reclamar de pênalti. Faz o gol, meu filho, faz o gol.
eu queria analisar alguns jogadores. Fernando Miguel, muito inseguro. Teve um gol do Corinthians no final, a bola bateu no Bruno Gomes, mas muito inseguro. Na saída de bola, principalmente com as mãos. Errado. Não sai atropelando. O goleiro tem que sair atropelando. O Danilo Barcelos, para marcar, é terrível. E outra coisa, vou parar de falar que o Danilo é bom de bola parada, porque ele não é. O lance do gol do Erle, quem bate a falta, se eu não me engano, é o Pikachu. Ele não consegue botar uma bola parada boa. Ainda teve uma falta no final, na barreira. Então não é esse cara todo da bola parada. Acho que o Vasco teve deficiência na frente, como eu já disse. Danilo Barcelos, Marcos Júnior e Fernando Miguel. Esses 5 aí os piores. Ribamar, Rossi, Marcos Júnior, Danilo Barcelos e Fernando Miguel. E o Vasco teve, na minha opinião, o seu melhor jogador, que eu fico muito feliz, o menino Bruno Gomes. Fez um grande jogo. Senhor de si. E dá um recado à comissão técnica do Vasco. Acreditem na base. A base do Vasco passa por um grande momento e merece atenção. Merece muita atenção. Agora, o senhor Ricardo Marques é um capítulo à parte. Porque é um ato que na transmissão o Milton Leite e o Maurício Noriega e o Grafite disseram isso na transmissão do Premier. É para raio de problema. A CBF está brincando com esses caras. Brincando. Erra na marcação, irrita, conversa, segura o jogo. Não viu uma mão que eu vi também no lance que o Rossi foi bater, a bola passou do lado. Nem olhar. Olha. Vai olhar o lance do Cleiton, que ele reclamou, que eu acho que não foi nada porque ele perdeu o gol. Mas é um árbitro ruim, um árbitro arrastado, um árbitro marrento, um árbitro enrolado. A falta toda hora acontece pro lado dele. Ele é para-raio de problema, como disseram na transmissão. Mas não justifica. Acho que o Vasco perdeu uma grande oportunidade, poderia ter sido mais efetivo e não foi. Não foi. Precisa ser mais agudo fora de campo. Fora de casa, melhor dizendo. Precisa ser mais agudo, chegar mais, acreditar mais no seu potencial. Pega um jogo com o Atlético Mineiro, que é um outro time que não passa por um bom momento. Lá na frente, jogar como o Vasco. Por que jogou como o Vasco só no início do segundo tempo? Jogar como o Vasco. Mais coragem. Agora, é difícil para um time que tem enormes limitações. E o nosso time tem muitas limitações. O Vasco é um time que tem jogadores tecnicamente muito frágeis. E volto a dizer, para escalar o Marquinhos, para escalar o Ribamar, para escalar o Cleiton, bota a base. Vinícius está jogando muito, Gabriel Peck está jogando muito, Figueiredo está jogando muito, Caio Lopes está jogando muito. É impossível que esses meninos não sejam melhores do que esses jogadores. E a maior prova, o Bruno Gomes. O Vasco estaciona nos 24, volta a acender a luzinha vermelha, dependendo da rodada de hoje, pode ficar de novo próximo da zona do rebaixamento. E é esse looping, essa montanha russa que o Vasco não consegue tirar da gente. Temos 2 jogos difíceis, Atlético Mineiro e agora o Santos, sábado que vem, em São Januário. E a gente vai voltar a ficar muito com medo, esperando que os reforços venham jogar, que possam dar algum retorno. Faltam 2 meses para acabar o ano e o Vasco ainda está montando o time. Mas enfim, é complicado, é difícil. Se o sábado foi bom ontem, com o Rock in Rio, hoje começa ruim esse domingo com uma derrota para o Corinthians. Na minha opinião, injusta, porque o Corinthians também não fez por onde merecer esse resultado. O melhor resultado para um jogo fraco seria o 0-0. Ok, turma? Continue curtindo, compartilhando, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação e não se esqueça, terça-feira, o presidente Alexandre Campelo, na nossa live a partir das 7h30. Mande a sua pergunta pelas redes sociais, @avascaínos, Campelo no AV. É a nossa hashtag, marque lá e você vai ter a sua pergunta respondida pelo presidente do Vasco. Ok? Um grande abraço. Tchau.